Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversando com Economistas. O nosso convidado de hoje é o Josué Coimbra. Ele é economista, é o nosso novo delegado do Corecon São Paulo na Regional Capital Centro. É uma nova regional criada pelo Corecon. A gente vai falar sobre essa criação e a importância de ter um delegado do Corecon representando o centro de São Paulo. Ele também é membro do nosso Fórum de Tecnologia e Inteligência Artificial aqui do Corecon São Paulo, é articulista e também é apresentador do podcast lá na Gazeta Regional do Alto Tietê. Josué, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. É uma satisfação imensa bater esse papo contigo hoje. Olá, querido, tudo bem contigo? Tudo bem o pessoal que está aí do outro lado da tela? Eu fico muito feliz e honrado em estar participando aqui nesse bate-papo com vocês, está sendo muito bacana, até porque as últimas vezes quem participou foi vocês, né? Então hoje eu estou aqui Exatamente. naquele desespero, porque geralmente quem pergunta fica tranquilo, né? Mas não precisa não, que eu tenho certeza que vai ser um ótimo programa e eu tenho certeza que você vai trazer bastante dicas, né? E vai compartilhar um pouquinho das suas experiências, principalmente com você que está aí do outro lado aí, para quem sabe, né? Falar, quero ser igual o Josué quando eu crescer. Que Vamos lá, bom. Josué, para a gente iniciar, conta para a gente por que você escolheu fazer economia? Por que ser economista? É uma resposta muito difícil. Desde criança, todo mundo me pergunta isso, é difícil responder, porque assim, quando eu tinha 7 anos de idade, 7, 8 anos, eu gostava de esperar o Jornal Nacional para ver qual seria a cotação do índice Bovespa. Eu nem sabia o que era aquilo direito, mas eu queria ver o que era, como ia estar o Ibovespa, como ia estar as ações da Petrobras, qual seria a cotação do dólar. E todo dia eu ficava vendo aquilo, eu via por ver, eu não sabia, mas eu gostava daquilo. E posteriormente a isso, o tempo foi passando, eu fui gostando de ler aquele caderno chato de economia do jornal. Então, eu lembro que a gente tinha em casa o Estadão, e eu pegava o caderno de economia todo santo dia. Eu só lia aquilo. Eu estou falando, eu tinha 9 anos. Eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu queria ler aquela coisa lá da toda para procurar entender. O tempo foi passando e eu fui gostando cada vez mais desse cenário, desse mercado, dessa coisa toda. E aí, conforme a idade vai chegando, eu comecei a fazer. Eu ia todo dia no centro, pedi um troquinho lá pro meu pai, não sei o quê. Aí ele me deu. E eu ficava comprando e vendendo dólar no físico. Ia na casa de câmbio, comprava hoje, vendia amanhã, depois vendia, depois comprava e ia fazendo esse negócio. Eu ia em todas as casas de câmbio no centro de São Paulo. Eu tinha 13 anos, mais ou menos. E o tempo foi passando até que chegou na hora de entrar no vestibular e eu já gostava disso mais ainda. E aí eu pensei, eu preciso fazer a faculdade que vai me ajudar a entender essa coisarada toda que eu já gosto ao longo da minha vida. E foi economia. E E, assim eu, fez economia. e assim, eu acho que eu já era, talvez já era um economista antes de entrar na faculdade de economia, por quê? Eu tinha 10, 12 anos, eu já estava lendo Gazeta Mercantil. Você Ô, entende? Josué, tem alguma personalidade no mundo econômico que te inspira? Você tem algum nome específico que você fala que você estudou ou que você estuda atualmente? Tem alguma personalidade que você fala, olha, eu sigo os passos desse economista? Olha, eu procuro não ter essa coisa de um viés, de ter uma personalidade única, porque a gente acaba, quando a gente tem isso, a gente acaba tendo um viés de largada. E eu acho que nós, enquanto economistas, nós temos que ser imparciais. Nós temos que entender o que acontece no mercado, temos que entender o que acontece na economia, e a partir dali, daquela visão, traçarmos um cenário econômico. Então, quando a gente já sai, olha, eu penso igual fulano,
provavelmente todas as nossas análises vão ter um viés que é voltado para aquele lado. Não obstante a isso, eu gosto bastante do Smith, eu gosto do Keynes, eu gosto do Schumpeter. Agora, inclusive, nesse exato momento, eu recomecei a leitura do Marx, o Capital, tinha lido na faculdade, estou relendo de novo, depois eu quero retomar a leitura do Schumpeter. Não, muito bom. Essa pergunta foi exclusivamente por quê? Porque normalmente a ideia aqui é inspirar os futuros economistas, não só os novos economistas, mas para quem já está na área também há um bom tempo. E de repente, você que está assistindo aí, pega essa inspiração do Josué e tem o interesse também por fazer outras leituras, né? Não precisa exatamente seguir o que o Josué tá lendo, mas é uma opção para você para te ajudar no seu dia a dia, na sua formação e tal. Mas vamos lá, Josué. Como eu falei no início, você é o nosso novo delegado aqui na capital, aqui centro, né? Essa delegacia é nova, foi criada recentemente aí pelo Corecon São Paulo. Você é o coordenador, né? É o delegado regional, juntamente com outros membros. O centro de São Paulo, todo mundo sabe que é vital para a economia brasileira, sendo um importante centro financeiro e comercial, né? Além de ser um ponto de referência para grandes empresas e atividades econômicas. Aqui tem o Corecon São Paulo, a gente também tem a prefeitura, que está aqui do nosso lado, aqui no centro, tem também a Bolsa, que está aqui do ladinho, tem outras entidades e tem outras empresas. Então, eu te pergunto, Josué, quais são suas expectativas, né? O que você está pensando, né? E como você pode contribuir para os economistas que estão dentro aqui desse aglomerado aqui no centro? Eu fiquei muito contente, né, com essa nomeação. Graças a Deus, eu cheguei recentemente no Corecon e as portas têm sido abertas. Eu fico muito contente, muito grato ao Corecon por essa confiança que vocês têm depositado em minha pessoa e em meu trabalho. Eu espero. Inclusive, já tem até um projetinho que eu escrevi que se chama Economia no Centro. Qual que é a ideia desse projeto ao longo da minha gestão na frente dessa delegacia? É levar a economia para as pessoas, só que de uma forma mais tranquila, porque geralmente, quando nós falamos, olha, eu sou economista, vamos conversar sobre economia, as pessoas já imaginam que é aquela conversa cheia de jargão, aquela conversa chata. Então, o que eu escrevi? Eu escrevi um projeto chamado Economia no Centro, onde nós vamos ter palestras nas escolas estaduais, nas escolas privadas, nas grandes empresas, nas pequenas empresas, aonde nós buscamos levar a economia de uma forma tranquila e mais popular, vamos dizer assim, ensinando as pessoas que elas conseguem também trazer a economia para o dia a dia delas de uma forma simples e tranquila. E, ao mesmo tempo, ensinar para as pessoas o que seriam as conversas do economista, né? Porque, de repente, a pessoa ouve falar de déficit fiscal, de não sei o quê, e a pessoa fica extremamente perdida nessa conversa. Mas você consegue trazer isso para a vida das pessoas. Olha, o superávit primário parece que é um monstro, mas não é, é uma coisa simples. É você gastar menos do que arrecada. Outra coisinha também que eu quero te perguntar é, vamos falar um pouquinho sobre o Josué, ele é articulista aqui no Corecon, então toda semana ele traz uma notícia diferente para informar os economistas, né? Então o Josué fala sobre Trump, sobre essa guerra tarifária, sobre juros, sobre diversos assuntos que estão em alta e são destaques na imprensa mundial no momento. Queria que você explicasse, principalmente, José, para quem está aí do outro lado, de onde vêm suas ideias, quais são suas inspirações, e de repente, se alguém realmente tem esse interesse, essa vontade de ser um articulista, queria que você falasse os passo a passo para poder também saber escrever e falar sobre economia. Então, eu acho que para a gente começar a escrever bem, em primeiro lugar, a gente precisa ler bem. E ler bastante. Porque eu não consigo escrever se eu não li, se eu não aprendi. Então, a primeira dica, leia. Lê jornal, lê revista, leiam bons livros. E busquem se informar também e ter uma opinião própria.
Porque é muito fácil quando a gente tem uma opinião baseada no que o outro acha. Mas é muito mais gostoso quando nós temos as nossas próprias opiniões pautadas naquilo que nós cremos. Esse é um passo. E para começar a escrever, é simples. Comece. Eu lembro que eu também comecei a escrever, eu estava lá, nem sei quando. É sério, porque eu escrevia uns artiguinhos e ficava mandando para o jornal. E eles publicavam. E foi dando certo. Mas eu sempre gostei dessa coisa da escrita. E eu acho que é importante levar esse pensamento para as outras pessoas também. Então, quando a gente está pensando em escrever, em nos tornarmos um articulista, é importante. É mais importante gostar de ler e ter a curiosidade para aprender, porque quando você escreve numa coluna, o que você está fazendo é simplesmente transbordando o seu conhecimento para as demais pessoas e trazendo alguma pauta para discussão. Então, você precisa estar preparado para que isso aconteça de forma natural. E isso vai acontecer a partir do momento que você estiver com uma boa leitura, estiver lendo, estiver conhecendo os demais autores, e aí você começa escrevendo. No começo vai dar errado, não vai acertar, vai faltar ideias, vai ficar sentado, meu Deus, sobre o que, que eu falo. Mas ao longo do tempo, essa prática vai se tornando comum. Hoje, por exemplo, no passado, eu sentava, tinha que pensar. É que aí também tem uma coisa, como eu gosto muito dessa coisa de economia, política e mercado de capitais, então assim, eu estou sempre pensando nisso. Então, às vezes eu estou aqui sentado, mas eu já estou pensando no meu próximo artigo, estou pensando em alguma outra coisa que eu vou fazer. Então, você precisa gostar. Eu acho que o fundamental de toda essa nossa conversa é você gostar daquilo que você faz. É você ter amor e paixão por aquele assunto. É você ter aquilo dentro do seu coração. E graças a Deus, eu sempre tive isso com a economia. Inclusive, quando estávamos próximos da época da faculdade, o pessoal perguntava para minha mãe: o que seus filhos vão fazer na faculdade? Minha mãe sempre falava: eles vão fazer o que eles desejarem. A única coisa que eu vou fazer é pagar a escola para eles. Mais do que isso, eu não posso interferir em nada. Porque amanhã eu não quero um filho meu com um diploma na mão de algo que ele não queria, mas sim que era o meu sonho. Ele vai seguir o sonho dele. Se quiser ser médico, a gente dá um jeito, contador, a gente acerta também. É o que eles quiserem ser. Então, eu acho que a palavra fundamental dessa nossa conversa aqui hoje é você ter amor pela camisa, é você gostar, é você vibrar em ser um economista. E graças a Deus, isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, mesmo antes de entrar na faculdade. Mesmo antes de saber que existia essa profissão de economista, porque a gente está falando, eu comecei a ler essas coisas e a me enturmar nesse mundo, eu tinha 7, 8 anos de idade. Então, assim, eu sabia que tinha médico e administrador. Eram essas as profissões que eu sabia que existia. Porque essa criança. E aí depois eu fui descobrindo a economia. Então, eu acho que o que eu poderia deixar aqui hoje para o pessoal é amor pelo que está fazendo, é gostar do que está fazendo, porque aquilo vai criar em você e gerar ideias no seu coração para que você sempre escreva. Até porque não é tão simples escrever. Exige uma preparação, exige ideias, exige a releitura do seu texto. E se você não gostar daquilo que você está fazendo, fatalmente vai parar no começo. Exatamente. Aproveitar o gancho que você falou aí do seu interesse pela área de mercado de capitais, eu lembro muito bem numa conversa nossa, você falou que é uma área que você gosta, você faz questão de ajudar, né? Então, fala para a gente sobre o despertar desse interesse em falar, em atuar, em fazer, em poder ter esse total interesse sobre o mercado de capitais. O que fez despertar esse interesse teu aí por essa área? E Você fala. aproveitando, de repente, quem está nos acompanhando, de repente quer também, né, se interessar mais ou estar mais próximo, qual é a dica? Tá, você falou meu interesse quando surgiu o interesse pelo mercado ou quando surgiu o meu Exatamente. interesse em debater o assunto?
Os dois. Primeiro um Tá. e depois o outro para debater o assunto. Então, de novo, eu tinha 7 anos, eu já gostava, eu não sabia o que era a Petrobras, mas eu queria ver. Eu não sabia o que era o índice Bovespa, mas eu estava todo dia lá no jornal, esperando para ver quanto fechou a bolsa. Aí também, acho que são coincidências da vida, tinha uns vizinhos na minha rua que eles trabalhavam na Bolsa de Mercadorias e Futuros, lá na BMF. E aí depois eu já gostava, fui crescendo, fui trabalhar no meu segundo emprego, por acaso, o gerente do departamento, eu trabalhava numa Fomento, o gerente lá do nosso departamento, ele era egresso da Bovespa. E aí eu já gostava, eu tive a oportunidade de me aprofundar mais ainda dentro daquilo que eu já gostava. E acho que foi um pouco de sorte também, e Deus foi colocando as coisas no caminho para darem certo. Aí depois fui trabalhar, trabalhei numa corretora, depois trabalhei em outra corretora. Aí também tive um clube de investimentos chamado Sampo ao longo da faculdade. Era uma delícia aquele clube de investimentos. Muito bom. Agora vamos entrar no universo ó, de articulista para apresentador de podcast. Conta para gente como foi assim essa ideia. Eu quero apresentar um podcast, eu quero falar sobre economia, eu quero trazer convidados, eu quero transmitir todo esse conhecimento para quem está do outro lado. Fala para a gente um pouquinho sobre essa ideia de eu quero ter um podcast que leve meu nome, que traga assuntos de economia. Como foi que surgiu? Então, essa coisa do podcast foi uma derivada do meu artigo. Aliás, porque eu tenho uma coluna na Gazeta Regional, que sai todo sábado, e eu falo sobre economia, empreendedorismo, um pouco de política, e aí às vezes eu faço um artigo que eu falo sobre economia no começo e no final termina com uma palavra para o empreendedor. E aí o pessoal começou a gostar, tinha muito comentário. E aí um belo dia o dono do jornal me liga, ô Josué, vamos tomar um café? E eu, gente do céu, vamos. Aí quando cheguei lá na sede, naquele outro espaço que vocês estiveram quando gravamos com o Pedro, ele falou, você fala bem, é super articulado, etc, etc. Quer apresentar um podcast? Eu falei, gente, eu só queria um espaço para escrever meus artigos. Tá bom, eu aceito. Aí eu lembro que eu fui para casa e liguei para minha irmã, falei, Ruth, o cara me deu um podcast, meu, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Ah, Josué, fala sobre economia, né, meu? É o que você faz a vida inteira. Por que não, né? Por que não? Mas é que é o choque, né? Porque você imagina, você está escrevendo um negócio e eu gosto de escrever. E aí você está escrevendo com carinho, amor, paixão, aquela loucura. E aí, de repente, surge uma nova oportunidade. E aí é por isso que eu falo que a gente precisa fazer com amor e com dedicação. Porque quando você está fazendo com vontade e com verdade, que é o principal, tudo começa a florescer no seu caminho. E aí foi isso. E aí ele me chamou, eu aceitei. É claro que nos primeiros programas dava aquele nervoso, gente, quem eu vou chamar, como eu vou fazer. Graças a Deus, meu amigo Mário Saldanha, lá do Paraná, ele é trader, inclusive, topou entrar nessa loucura comigo. Ele falou assim, Josué, eu vou porque você é meu amigo. E aí Muito a gente bom. começou, graças a Deus, e a coisa está prosperando bem até hoje. Fomos premiados no ano passado, inclusive, ganhei o prêmio. Fiquei entre os finalistas, né? Fiquei em segundo lugar no prêmio Melhor Podcast do Brasil, graças a Olha que Deus, e o bacana, hein? pessoal que está assistindo aí do outro lado que votou no nosso programa. Olha que só, olha o que as oportunidades onde ela pode te levar, né, Josué? Sim. Daquela insegurança de agora, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar sobre economia. Simples assim. Não é simples, mas eu sei que o Sim, podcast é um sucesso
e o nosso ex-presidente Pedro Afonso já participou, eu tive a honra de estar aí acompanhando ele. O nosso atual presidente, Odilon Guedes, também já foi convidado aí para falar um pouquinho sobre orçamento público, sobre o plano plurianual, sobre os debates que o Corecon vem promovendo aí para desenvolver um novo projeto para o país e diversos outros assuntos. Aproveita o espaço aí e fala para a galera onde eles podem assistir e acompanhar esse podcast. O Haroldo também já veio aqui, viu, o Haroldo também, vice-presidente. nosso vice-presidente, exatamente. Aproveita o Então, espaço e fala para a gente. Onde o pessoal pode encontrar, Josué, o podcast, quem quiser assistir? toda segunda-feira, às 17 horas, é só colocar no YouTube Josué Coimbra Podcast, que já está acontecendo. Muito bem. Agora, Josué, para a gente finalizar, eu sei que o papo está muito bacana, o tempo passa muito rápido, a gente teria muitos outros assuntos para falar. Eu sei que se eu te chamasse para falar taxa de juros, você falaria, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, tem muito assunto, mas a gente precisa finalizar e eu queria que você deixasse um recado final. Eu sei que durante o nosso bate-papo você trouxe diversas dicas aí, principalmente para os jovens e para os economistas que já estão atuando, mas deixa um recado final para o futuro economista, para aquele que acabou de iniciar o curso de Ciências Econômicas. Qual é a dica que o economista Josué traz para essa galera? Olha, o curso não é fácil. Quando eu entrei no curso, eu já tinha uma certa bagagem, por quê? Eu sempre li sobre economia desde muito novo. E também quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar e já fui para uma empresa. E eu tinha era o Luiz Carlos Rodrigues, eu lembro dele até hoje com muito carinho, que ele me ensinou muita coisa sobre o mercado financeiro, o mercado de capitais. Só que tem uma coisa, mesmo você já tendo um conhecimento, mesmo você já sabendo muita coisa, quando você entra na academia, muda, é outra história. E ali você precisa ter foco, precisa ter vontade. Se você entrou agora na academia e sente que não é o seu lugar, é melhor não dar sequência. Mas se você sente que é isso que você quer, leva isso para o coração, se esforça. É difícil, tem matéria que é difícil demais, tem matéria que você não vai gostar, porque você fala, isso é chato, mas aproveita aquele espaço. Inclusive, o momento da universidade, eu fiz economia na PUC. É um momento riquíssimo, porque você consegue aprender as coisas da academia, você vai ter um contato político com os outros alunos que é muito enriquecedor. Eu também pude aprender muita coisa na PUC, eu sou muito grato à PUC também. E você tem que pegar isso. Esse é o momento de um aprendizado e isso não volta mais na tua vida. Vão ser 4 ou 5 anos, dependendo da faculdade, que vai ficar para trás. Amanhã você não vai voltar no seu primeiro ano de faculdade. Então, aproveite esse momento da faculdade, estude, crie conexões com os professores, crie conexões com os colegas, com os alunos e aproveite para fazer coisas na faculdade além do curso. Quando eu estava na PUC, por exemplo, eu tive um clube de investimentos, que era o Sampo. Graças a Deus deu certo, foi muito bom, foi muito produtivo. Então, eu acho que a gente precisa estar aproveitando esse momento para fazer a diferença e ganhar, de certa forma, alguma experiência. Muito bem, recado dado e bem firme. Josué, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite, obrigado por participar aqui desse bate-papo, de ter compartilhado um pouquinho das suas experiências, né, do seu dia a dia. Foi uma satisfação imensa entrevistá-lo hoje e te conhecer um pouquinho melhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz cada vez que eu recebo uma mensagem ou um convite do Corecon. Hoje foi para estar aqui batendo esse papo, mas geralmente tem algum convite para participar de algum evento, de alguma reunião. É uma hora muito feliz que é eu poder estar com os meus pares, poder estar vivendo a economia de fato junto com vocês. E, mais uma vez, assim, eu só tenho a agradecer à diretoria do Corecon, ao Pedro, que me abriu a porta, que me proporcionou estar trabalhando com vocês. Eu fico muito feliz por tudo isso que está acontecendo. Vocês também do marketing, aliás, da comunicação, sou muito grato a vocês também. Toda semana a gente está conversando por conta
dos artigos. E eu só tenho a agradecer a diretoria, a vocês da comunicação e a Deus também por estar proporcionando esse momento maravilhoso para todos nós. A gente que agradece, ô Josué, por todo o seu apoio aí, pelo seu trabalho que você está vindo desenvolvendo, pela ajuda também, né? E por integrar aqui os novos delegados aqui do Corecon São Paulo. Tenho certeza que as suas ideias, a sua capacidade, a sua experiência, a sua força de querer trazer algo novo, querer beneficiar aqui os economistas, vai ajudar bastante aqui. O Corecon São Paulo vai trazer muitas coisas legais e ações por meio da delegacia e também por meio desse nosso fórum de tecnologia e IA, que também você integra e vai contribuir bastante. Então, a gente agradece bastante. Obrigado aí, mais uma vez, por ter compartilhado um pouquinho das suas ideias, das suas experiências, do seu dia a dia aí no mundo da economia. E assim a gente finaliza mais um Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra num próximo bate-papo, um novo entrevistado e um novo convidado. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.